Eu vou trazer agora para vocês que me acompanham em todo o país a conversa do nosso Éder Frito com a Deolane, que é a viúva do Kevin. Pode colocar aqui, por favor, vamos por partes. Parou. A Deolane entra em contato, nosso Éder cumprimenta. A Deolane diz: o BAT tem que pedir os primeiros depoimentos deles para confrontar. Esse que o BAT leu, que foi no programa de ontem, são os últimos. O nosso repórter, o nosso produtor pergunta: tem contradições pelo que você sabe? Foram 2 depoimentos? Ou seja, o que a Deolane está dizendo, e a Deolane é advogada, além de ser vítima, ela é advogada, é muito esperta. Ela sabe o que está rolando. E ela agora, por parte dela, está fazendo uma investigação dela. Ela está montando o quebra-cabeça. Ela está buscando a verdade dela. A polícia vai dizer, ela vai ouvir, vai entender, mas ela está buscando o motivo que levou o marido dela até o hotel, até o 5º andar do hotel, porque ela tem uma suspeita, que será contada a partir de agora. Vamos lá, trocou. A Deolane, sim, o delegado não disponibiliza. Nosso produtor pergunta: Deolane, quais dos depoimentos você acha que houve contradição? Aí a viúva diz: no depoimento, ela, Bianca, fala que não sabe se o Jonatas estava lá. Aí ela fala que não lembra qual dos dois falou que ia dar ruim. Já me foi passado que o delegado não quer dar os primeiros depoimentos. Bem, num determinado momento, enquanto eles estavam dentro daquele quarto, uma das pessoas, um dos amigos do Kevin, teria entrado e dito: olha, acelera, alguma coisa assim, vai dar ruim. E a Deolane está dizendo que é muito estranho a Bianca, que estava no quarto, e o amigo do Kevin, que estava no quarto, Jonatas, que a Bianca, na verdade, não sabe que o Jonatas estava lá. Isso daqui é a versão dela, tá? Da viúva. Sendo que o próprio Jonatas disse que a garota de programa falou assim: eu não vou fazer programa com você, se teu amigo ficar aqui no quarto eu vou embora, se seu amigo nem pagando eu vou fazer sexo com seu amigo. Aí o Jonatas fala pra polícia, né, que foi pro banheiro, bateu a porta do banheiro para que a Bianca suspeitasse que o Jonatas estivesse saindo do quarto. Depois o Jonatas, então, teria ficado atrás da cortina, aguardando uma brecha, aguardando uma oportunidade para entrar na festinha. Isso chama a atenção da viúva. Trocou, por favor. A viúva disse: o primeiro dia foi um depoimento, no segundo dia foi outro depoimento. O nosso produtor pergunta: você diria que cada um pode estar mentindo? Olha o que a viúva diz. Estou fazendo um trabalho técnico sobre isso para poder apontar cada um deles com riqueza de detalhes. Pode encher a tela, por favor. A única coisa que posso falar é que tem algo estranho. Percival, olha que situação. A própria viúva, que é advogada especializada em crimes, ela está analisando todos os depoimentos e ela acredita que vai chegar a verdade. Peraí, vocês trocaram aí? Esse é o próximo? Eu me perdi aqui, não era isso que estava aqui para mim. Edu, peraí, vem para cá, por favor. Aquela tela era o próximo? Vamos por partes, senão eu me perco aqui. Então pode pôr o próximo já. Olha aí. A Deolane diz: meu esposo falou com a mãe dele até às 5h27 da tarde. A Deolane está dizendo que o Kevin falou com a esposa até às 5h27 da tarde. O Kevin mandou mensagem para a esposa às 5h11. E ele, inclusive, mandou áudio falando onde estava. E ela diz: o foco dele não foi traição. A Deolane diz: aconteceu, mas não era esse o foco. Até porque estávamos muito bem. E daqui a pouco, na sequência, vocês vão entender qual era o foco na opinião da Deolane.
Vocês vão conseguir... A Deolane está juntando as peças para chegar à conclusão, e vocês vão entender, na opinião dela, por que o marido foi até o quarto. Nosso produtor diz, essa última mensagem dele, você disponibilizaria? A conversa segue, por favor. Ela. Ué, volta, por favor. Volta ali. Tem alguma coisa errada. A última mensagem dele, você disponibilizaria? Aí deve ter tido mais alguma coisa que na sequência o nosso produtor fala sim, sim. Ah, ela disse que ainda não vai revelar essas mensagens, mas que ela está aguardando isso para o momento certo. E ela diz o seguinte, e outra, como aconteceu tudo isso em menos de 30 minutos? Isso eu não tinha reparado. A polícia deve estar fazendo o cálculo. Da hora que eles abordam a moça na porta do hotel até a queda dele, tudo aquilo que foi relatado nos depoimentos, levou 30 minutos? Bastante tempo, né? É pouco tempo, né? Para tudo aquilo. E a conversa segue. Pode ir lá, por favor. Ah, não. Ainda lá. Eu que me antecipei agora, perdão. Pode voltar. Você acha, nosso produtor pergunta, ô Deolane, você acha que alguém estranho, que não está citado ainda, pode ter tido acesso ao local? Ela aqui fala que o Jonatas estava no quarto e não sabe quem avisou para ele que ia dar ruim. Essa foi a resposta. A Deolane manda um áudio dizendo que a Bianca estava afirmando que o Jonatas estava no quarto e que ela não sabe afirmar quem avisou para o Kevin que ia dar ruim, ou seja, que a Deolane poderia chegar no quarto. Pode seguir, por favor. E o Jonatas não estava no quarto. Na hora da queda, o Jonatas já estava lá embaixo. Tem o vídeo da menina também falando que fizeram uma brincadeira com ele. A viúva diz, eu vou desvendar esse mistério. Nosso produtor, você acredita que talvez alguém desconhecido possa ter entrado lá? Vamos ver parte da conversa. Pode seguir, por favor. A Deolane responde, não sei. Só sei que o VK fala que não foi por mal. Aí só eles sabem. E mesmo que ele fale, não foi normal, também não dá para entender o que não foi normal. O que a Deolane está dizendo é que o fato do VK ter dito ali, né, ter afirmado, falar no vídeo, não foi normal, a viúva até agora não tem uma explicação sobre o que não foi normal. O nosso produtor pondera, sim, pode ter sido uma brincadeira que deu errado mesmo. E a conversa segue, por favor. Brincadeira ou inveja? Diz a esposa. Brincadeira ou inveja? A história do recrutamento dela, Bianca, na praia, também está toda errada. Como teria sido o recrutamento? Pergunta o nosso produtor. A esposa diz, calma, eu estou montando o tabuleiro. O VK não é ninguém perto do Kevin. Economicamente falando, financeiramente falando. Vem para cá, por favor. Você há de se lembrar que a Deolane nunca viu com os bons olhos o VK. Isso não é segredo para ninguém. Para quem conhece o Kevin, sabe que a Deolane tinha restrições à amizade do Kevin com o VK. E justamente por ser algo público entre os amigos, que a Deolane não gostava de ver o Kevin, não achava que o VK era uma boa companhia para o Kevin, ela acha que o fato da Deolane, ela acha que o fato da Deolane não gostar do VK, uma das hipóteses é que o VK teria feito uma forma, em outras palavras, de provocar uma situação não para o Kevin morrer, mas talvez para o Kevin ser flagrado, o que eu entendi da conversa, e vocês vão acompanhar, do Kevin ter sido flagrado com outra mulher, de propósito, para a Deolane, de uma vez por todas, encerrar o casamento
e o VK ter o caminho desobstruído para ficar junto com o Kevin sem interferência. É o que eu acho de toda essa conversa, minha opinião. Vamos seguir, por favor. Brincadeira ou inveja, diz a viúva. A história do recrutamento dela na praia também está toda errada. Ah, ok, já li essa parte. Pode seguir, por favor. Entre outros atributos que o Kevin tem e ele não. Ou seja, ela está deixando muito bem claro nessa conversa que, na opinião da viúva, o VK vivia tentando sugar o Kevin. Ela diz que o VK não tinha talento à altura do Kevin e também não tinha o dinheiro do Kevin e, justamente por isso, queria ficar na cola do Kevin. Mas como a Deolane, na opinião dela, era a pessoa mais equilibrada da relação e não queria que o Kevin continuasse com o VK pode ter tentado simular uma situação que desagradasse a Deolane e fizesse com que o Kevin terminasse a relação. Essa é minha impressão, mas vamos seguir a conversa, por favor, do nosso produtor com a viúva do Kevin. Não, pode voltar lá. Eu terminei aquela? Eu acho que eu não terminei. Volta lá, por favor. VK então teria certa inveja dele, pergunta o Éder Frito, coisa que você já notava? A viúva diz, sempre notei. Deixei de lado o sofrimento, mantendo meu luto. Ela afirma, portanto, que o VK era invejoso e que por isso ela não queria o VK perto do marido dela. Pode seguir, por favor? Agora vou exercer meu lado advogada. Só quero a verdade, diz a viúva, e mostrar para todos que eu sempre soube quem era ele. O quanto ele não queria nos ver juntos para poder aproveitar a vida de artista que ele nunca teve sem o Kevin. O nosso produtor fica impactado com a resposta e confirma de novo, tenta confirmar de novo se eles estavam falando da mesma pessoa. Isso o VK, né? Sim. O que me dá a entender nesse momento, e eu compartilho com o Percival e com vocês de casa, é que mesmo a Deolane falando para todo mundo, isso não é boa companhia para o Kevin, não é boa companhia para o Kevin, uma hora vai dar ruim, não é a companhia que eu quero que meu marido tenha. Mesmo assim, muitas pessoas não acreditavam nesse sentido apurado da esposa e duvidavam, né? Queriam acreditar que o VK não era tudo aquilo que a viúva desenhava, Percival. Exatamente, a Deolane está dizendo que o VK era, na verdade, uma falsa amizade, que se aproveitava da situação. E ela, o que ela está fazendo nesse trabalho aí, que é interessante, Bate, é fazer um cotejo, uma comparação dos depoimentos, apontando algumas contradições. E ela tem razão, pelo menos em alguns pontos. Por exemplo, o Jonatas foi se trancar no banheiro para simular que tinha saído. Essa história aí não bate em lugar nenhum. Então ela tem toda a razão em fazer essas observações, Bate. Muito bem. Vamos continuar aqui a conversa. Pode seguir, por favor. Nós estamos mostrando para o Brasil, em primeira mão, o trabalho do nosso produtor Éder Frito e do meu diretor Rafael Perantunes, que tiveram contato com a viúva de MC Kevin. Vamos seguir nessa conversa, por favor. Ele grudava no Kevin por interesse, então, o nosso produtor dá a entender, né? Entende da conversa. E a viúva confirma, sempre. Todos os amigos dele nos apoiavam. E quando brigávamos, faziam tudo para nos reconciliar, menos ele. Quase todos os amigos do Kevin me chamavam de mãe, me respeitavam. O que ela diz aí é que sempre quando havia uma briga conjugal, todos os amigos queriam o Kevin de volta com a Deolane. Mas o VK não. Nosso produtor pergunta, em que momento você começou a notar isso? Ele dava sinais de que maneira? A conversa segue, por favor. Desde sempre. Depois do ocorrido, ele te procurou, o VK? Você suspeita que pode não ter sido um acidente, sim um homicídio? E ela responde. Ele pediu para depor em outra delegacia com vergonha de mim. Não sei se homicídio,
Aliás, homicídio eu descarto, responde a esposa. Tá muito claro aí, Percy, que ela não acredita que o VK seria capaz de matar, de fazer uma maldade desse tipo para o marido. Mas acredita que a inveja e a vontade de ver os dois separados era maior, a ponto talvez do próprio VK montar uma situação de flagrante para que a Deolane flagrasse o marido com outra na cama e botasse um ponto final no relacionamento que já tinha tido uma turbulência em fevereiro. Ela tem razão em fazer essas observações, até porque ela, Deolane, passou horas lá na 16ª Delegacia, na Barra da Tijuca, ouviu as perguntas que foram feitas pelo delegado e acompanhou também o andamento das investigações. E por saber qual é o ritmo das investigações, que inclusive foram produzidas hoje mais uma vez detalhadamente pelo delegado diretor da Polícia Civil na capital, Rio de Janeiro, ela conclui, como a polícia está concluindo, que homicídio não houve. Agora, ela tem suas razões para ter suas inteiras desconfianças com relação ao VK. Ou seja, parece que ele tinha assim, um certo ciúme, uma certa inveja, não gostava que os dois fossem juntos, ficassem juntos, e também não gostava que ela exercesse esse duplo papel que você destacou, Bate. Ela era companheira e era uma mãe, é como uma tutora, uma preceptora, alguém que tomasse conta do Kevin. E isso, por alguma razão misteriosa, o VK não apreciava, não gostava, Bate. Ok, vamos lá seguir a conversa com a viúva, vamos ver. Pode seguir, por favor. Estou terminando a análise das condutas, diz a viúva, para chegar à minha própria conclusão, e eu sei que Deus vai me mostrar. Mas acidente você não acredita, né? Ela diz, incitação talvez, com uma finalidade. Mas mesmo se fosse incitação, é difícil provar, né, o Percival? O que ela quer dizer com incitação? Que tipo de crime poderia ser imputado a incitação, Percy? Não tem, né? Pelo nosso Código Penal, existe a figura genérica da incitação em relação à prática de um homicídio. E quando se trata de um suicídio, existe a previsão, também no Código Penal, da indução. Ou seja, pode ser alguém que queira exercer alguma influência, incitar, e alguém que queira induzir, aproveitando-se de uma fragilidade psicológica de uma pessoa, para ter um poder de influência para tomar uma determinada decisão. Mas as duas hipóteses são excluídas até aqui pela Polícia do Rio de Janeiro. Bate. Vamos lá, pode seguir a conversa, por favor. Não com a morte, né? Pode ter, segundo ela, o objetivo não da morte, mas o objetivo do término, que ela se refere ao casamento. Nosso produtor pergunta, você acha que até a contratação dessa menina pode ter sido armada para te dar ciúmes? Forçar uma traição e vocês terminarem? E ela responde, ele teria que levar o Kevin, né? Ele não iria ter dinheiro para pagar. Nosso produtor diz, ou seja, sem o Kevin, nada feito. Segue a conversa. Sim, mas no hotel tiveram algum contato? E ela diz sobre o VK. Só viu o VK do outro lado da rua no hospital. Mentindo, como sempre. É bem claro, né? É bem claro ali como ela tem ressalvas sobre esse rapaz.